Olá, pessoal do canal do Professor Faminassi. Estamos aqui para gravar a aula 3 de Primeiros Socorros, né? A gente está com pouco tempo aí de gravação, né? Então, a gente está tentando fazer o máximo. Quem quiser colaborar com o canal também tem aí o Já Valeu, né? Do YouTube. Você pode colaborar ou outras formas que você achar também tem aí à disposição. No próximo ano estaremos mais presentes aí no canal, fazendo bem mais vídeos do que esse ano. E esse ano a gente está tentando aqui correr, né? Muita coisa para fazer. Capítulo 3 da nossa análise aqui do Primeiros Socorros, né? Vou aumentar aqui um pouquinho a letra para ficar melhor para você. Então, olha só. Coma diabético e hipoglicemia, né? Então, o diabetes é uma doença, né? Diabetes mellitus, que é o nome científico, é uma doença caracterizada pelo fato do corpo ser incapaz de utilizar normalmente o açúcar como fonte de energia devido a uma deficiência de insulina. Então, é sempre importante se anotar essas características das doenças, né? Que elas podem ser cobradas. Um hormônio produzido pelo pâncreas, né? A insulina permite a entrada do açúcar existente no sangue e nas células do organismo. Alguns pacientes diabéticos são capazes de controlar a sua diabetes com uma dieta apropriada, outros os fazem com mecanismos orais e vários necessitam de injeção de insulina, né? Aquela injeção que é para você controlar a diabetes, né? Se não houver insulina suficiente no sangue, a glicose do sangue não pode ser utilizada pelas células. O alto nível de açúcar no sangue leva a uma perda excessiva de açúcar e líquido pela urina. Essa perda causa os seguintes sintomas: poliúria, né, em urina em excesso, polifagia, que é fome em excesso, e polidipsia, que é sede em excesso, tá? O DM pode tornar-se uma emergência quando o indivíduo desenvolve o coma diabético hiperglicêmico. Anota aí, né? Coma diabético hiperglicêmico. Hiper, sempre, né? A ideia do excesso. Hiper, né? Muito. Ou coma hipoglicêmico, baixo, né? Baixo, tá? E aqui as taxas de açúcar no sangue, né? Então, a glicemia normal, ela tem que ser menor de 100 num jejum de 8 horas, né? 2 horas após a ingestão de glucose menor que 140, e tolerância à glicose diminuída é menos de 100 maior de 100 a menos de 126, ou maior de 140 e menor de 200 após ingestão de glicose, né? E a diabetes é quando você tem maior de 126 e após ingestão de glicose maior de 200, e aqui 200 com sintomas clássicos, né? Os sintomas clássicos de DM incluem a poliúria, polidipsia, perda não explicada de peso. O diagnóstico de DM, né, deve ser confirmado pela repetição de testes. A hipoglicemia é caracterizada pela diminuição dos níveis de açúcar com ou sem sintomas para valores abaixo de 60 mg a 70 mg, né? Coma diabético. No coma diabético, o organismo tentará superar a falta de açúcar em suas células usando outra fonte de energia. Isso será feito utilizando a gordura armazenada, né? Por isso, uma das características é a perda de peso, né? O uso dessa fonte é ineficaz. Os produtos de degradação de gordura usada para fornecimento de energia normal aumentam acentuadamente a acidez do sangue. A presença de produtos ácidos de degradação no sangue e a perda de líquidos é o que leva o diabético ao coma. O desenvolvimento do coma geralmente ocorre quando o paciente diabético não tratado ou que não faz uso da insulina prescrita sofre algum tipo de estresse ou uma infecção. O paciente pode apresentar torporoso com os seguintes sinais físicos:
falta de ar, manifestada por respiração suspirosa rápida e profunda, desidratação, hálito cetônico. O que é o hálito cetônico? É um hálito que lembra o cheiro da acetona, tá? Por isso chamado hálito cetônico, causado pelos ácidos acumulados no sangue, pulso rápido e fraco, pressão arterial normal ou ligeiramente baixa, grau variáveis de diminuição das respostas aos estímulos, coma e óbito, né? Então, realmente é muito grave a questão da diabetes. E muitos alunos, ou mesmo profissionais da educação, às vezes tem diabetes e nem sabe. E a diabetes você pode fazer aí diversos exames, né? Tem aquele famoso exame que fura o dedinho, né? E você coloca lá. Então é um exame bastante simples, bastante disponível aí, e é importante para você ver e identificar se o seu nível de glicemia ali está ok, né? É claro que identificou uma alteração, você tem que fazer exames complementares, tá? Não é fez aquilo lá, sou diabético, não é assim. Mas ele é um importante indicador, tá? Então, coma hipoglicêmico, né? O coma hipoglicêmico pode ocorrer quando a insulina é administrada em excesso, ou quando o paciente não se alimenta adequadamente, ou ainda exercita-se demais. O açúcar é rapidamente retirado do sangue para as células, faltando então em quantidade suficiente no sangue para a nutrição das células, principalmente as do cérebro. Uma vez que este requer suprimento constante de glicose, assim como de oxigênio, pode haver nesses casos um desenvolvimento rápido de inconsciência e lesão cerebral permanente se o nível de açúcar permanecer baixo. Olha a gravidade disso, né? Da hipoglicemia. Pode causar lesões cerebrais que deixem danos permanentes, né? Ou pelo menos de difícil recuperação, né? A hipoglicemia está associada aos seguintes sinais e sintomas: respiração normal, pele pálida e úmida, confusão, cefaleia, raciocínio prejudicado, pulso rápido e cheio, desmaios, convulsões, coma e óbito, né? Então é importante você anotar aí os seguintes sintomas da hipoglicemia, porque pode ser que isso seja cobrado na sua prova. Identificação em primeiros socorros. Pode ser difícil perceber a diferença entre os sinais de pré-coma diabético ou hiperglicemia ou do pré-coma hipoglicêmico. Inicialmente, o indivíduo pode se referir a um mal-estar geral ou alterações do nível de consciência. A diferença nos sinais e sintomas está na respiração do indivíduo. Respirações suspirosas e profundas ocorrem no coma diabético e respirações normais no coma hipoglicêmico. É outra coisa que você deve anotar, porque isso é uma cara de pergunta danada, né? Então, diferença. A respiração suspirosa, aquela respiração, né? Mais, vamos dizer assim, que suspiro, né? Profundo, coma diabético, tá? Respiração normal no coma hipoglicêmico, certo? Então, o tratamento inclui os seguintes índices: o indivíduo em coma diabético ou hiperglicêmico, né? Então o diabético se relaciona ao hiperglicêmico, necessita de insulina, né? O hiper, né, precisa de insulina, certo? Transportá-lo, ou outros medicamentos, transportá-lo imediatamente para o hospital para cuidados médicos e apropriados. Eu sempre falo que nos primeiros socorros, né, além daqueles atendimento ali, né, para acomodar a pessoa, sempre importante acionar o médico quando você tem uma situação grave ali, né, de desmaio, de, né, perda da consciência, enfim, tá? O indivíduo em coma hipoglicêmico necessita de açúcar. A administração de qualquer solução glicosada pode reverter imediatamente o coma hipoglicêmico. Então, qualquer coisa com açúcar, né? Até um pouquinho, um copo com água de açúcar, só se tem que ter cuidado para identificar que é uma hipoglicemia mesmo, né? E aí é sempre importante o conhecimento do paciente, né? Quando o pai, a mãe sabe que a criança, o adolescente ou mesmo o profissional da educação
tem diabetes, para que a gente possa prestar os primeiros socorros de forma correta, né? Então, é uma hipoglicemia, isso tem todo um histórico ali do paciente, a gente consegue identificar, né? Capítulo 4, asfixia, também importante, tá? Só cuidado aqui, né, com essa questão da solução glicosada, para você não dar açúcar para quem está com hiperglicemia, né? Que aí não é o correto, né? É insulina, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, vamos para o capítulo 4, né? A asfixia, que também é bastante comum, inclusive existe uma lei, né, dos primeiros socorros, a Lei Lucas, que foi feita justamente por conta de um menino que foi numa viagem, acabou se engasgando com um lanche, né, um pão com salsicha lá e ninguém conseguiu fazer os procedimentos e a mãe dele fez uma luta no Congresso para aprovar essa Lei Lucas que obriga todas as instituições de ensino a terem capacitação em primeiros socorros, né? Então vamos lá. A asfixia pode se dar por bloqueio da passagem de ar, afogamento, estrangulamento, soterramento, espasmos e secreções da laringe ou presença de corpo estranho na garganta, por insuficiência de oxigênio no ar, altitudes elevadas, falta de ventilação no ambiente, incêndios em ambientes fechados por inalação de fumaça, contaminação do ar por gases tóxicos, né? Tudo isso pode gerar a asfixia, né? Aqui fala de altitudes elevadas, não é o caso do Brasil, porque o Brasil não tem, mas, por exemplo, você vai em determinados lugares da Colômbia, no Peru, né? Estou citando aqui a América Latina, só para tomar como exemplo, ou no México. Então, você tem cidades lá que, né, parece que você vai, né? Porque é muito alto e o oxigênio, né, mais raro, vamos dizer assim, né, uma quantidade menor, então você acaba sentindo, né, ali uma certa, né, falta de ar, você não está tão acostumado ali com uma altitude elevada, né, e às vezes você tem até que tomar oxigênio para se sentir melhor, né. Por impossibilidade do sangue transportar oxigênio, por paralisia do centro respiratório do cérebro, choque elétrico, venenos, ferimentos na cabeça e aparelhos respiratórios, ingestão de grande quantidade de álcool, substâncias anestésicas, psicotrópicos e tranquilizantes, e por compressão do corpo, né, dos músculos respiratórios, traumatismo torácico, né, também pode gerar aí a falta de ar. O oxigênio é vital para o funcionamento cerebral, portanto, se a função respiratória não voltar no prazo de 3 a 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente e esse indivíduo pode evoluir a óbito. Olha a gravidade disso aqui, né? Então, se você parar de respirar durante 3 a 4 minutos, você pode ter danos cerebrais, inclusive a morte, né? Inclusive a morte, tá? Então, por isso que é tão grave a asfixia, né? Porque dependendo do tempo, você não consegue recuperar. Os sinais mais importantes dessa situação são a cianose, que é o arroxeamento da pele, e a dilatação das pupilas, né? Os principais sintomas da asfixia são a incapacidade de falar, respiração difícil e ruidosa, cianose, inconsciência, gesto de sufocação, em que a vítima leva as mãos aos pescoços, sendo esse o sinal universal de sufocação. Então, outro dado importante para você anotar aí, né? Com a mão no pescoço é o sinal de sufocação, né? Então, universal. E as melhores condutas no caso de asfixia, quando a vítima se encontra inconsciente, favorecer a passagem do ar através da boca e da narina, retirando possíveis objetos da boca, né, e da garganta, elevação do queixo do ambiente, ou do indivíduo, queixo do ambiente é ótimo, eu já li embaixo aqui, do queixo do indivíduo, né, então é importante tentar retirar se tiver alguma coisa obstruindo ali a boca e a garganta, arejar o ambiente, afastar a causa da asfixia, porque às vezes é fumaça, alguma coisa, né?
afrouxar as roupas em volta do pescoço, do peito e da cintura, proceder à ressuscitação cardiopulmonar até que a vítima dê entrada em local onde possa receber assistência especializada, né? Isso é importantíssimo na questão da asfixia, né? E aqui, claro, tem as manobras, né, que você pode fazer aí para uma pessoa que está sufocada com um objeto, né? Você pegar a pessoa, fazer aquela manobra para tentar fazer o desengasgo, né? Desengasgar. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas são manobras que você pode fazer para justamente desobstruir a boca e a garganta, né, da pessoa e ela poder voltar a respirar. O capítulo 5 fala de corpos estranhos, né, nas vias aéreas, que é o que nós vamos falar agora, né? A presença de corpo estranho na garganta é muito comum e essa é a terceira causa de óbitos por acidentes no país. Olha só que coisa grave, né? Engasgar, né? Terceira causa. Os principais objetos que causam asfixia são ossos de galinha, espinha de peixe e moedas. Olha que coisa curiosa, né? Deve-se encorajar a vítima a tossir vigorosamente e, se isso não tiver resultado, aplicar técnicas para expelir o objeto, que eu estava falando anteriormente. No caso da obstrução parcial das vias aéreas, em que ainda há tosse e capacidade de fala, o mais adequado é pedir a tosse vigorosa da vítima e nunca realizar manobras. Então, tá parcialmente, então ela fala ainda, mas tá aqui, eu engasguei aqui, né? Aquela sensação, já aconteceu com você, já aconteceu comigo isso. Aí engasgou aqui, uma vez eu fui comer uma batatinha, sabe aquelas batatinhas de festa que vem no molho, né? Aquelas batatinhas, uma delícia. Eu botei na boca com um palitinho, ela escorregou, bluk, foi direto para a garganta, né? Eu falei, engoli a batata e tal, aí tentei tossir, né? E pum, a batata desceu inteira. Né? Desceu inteirinha e engoli a batata, né? Mas ela ficou assim, talou aqui, né? Então eu fiquei, né, tentando tossir, mas eu ainda estava falando. Aí o pessoal, o que aconteceu? Eu falei, engoli a batata, então eu ainda estava falando, né? Então não pode fazer manobra aí, porque ainda está aqui, dá para a gente tentar ou tossindo ou botar para fora, né? Ou engolir, aí no caso eu acabei engolindo, né, o objeto inteiro, né? Muito menos a batata, né? Muito menos o golpeamento da região posterior do tórax, pois isso pode deslocar o corpo estranho e agravar a situação, né? Se a vítima não conseguir desbloquear as vias aéreas, deve-se realizar a manobra de Heimlich. Eu nunca sei falar esse nome, tá? Mas acho que é isso, Heimlich, né? Que é a manobra de Heimlich, que é a figura 4, eleva o diafragma pela pressão abdominal e aumenta a pressão do ar, forçando o corpo estranho para fora das vias aéreas, né? Então, você pega assim no abdômen da pessoa e ali você vai fazer essa manobra. Essa técnica deve ser aplicada em crianças maiores de 1 ano, anota aí, hein? Criança menor não pode. E adultos em caso de asfixia total em que a vítima ainda está consciente. Em caso de inconsciência, deve-se proceder a 5 compressões torácicas para cima e para dentro com a vítima em decúbito dorsal, é a figura 5. Né? E também retirar o objeto da garganta com os dedos se estiver visível. Isso já aconteceu com... Eu tinha um Lhasa, né? E sabe aqueles Lhasa Apso, né? A raça do cachorro lá, igual do Cebolinha. E tinha um osso, sabe aqueles ossos que a gente compra para cachorro, aquele branquinho? E ele gostava muito daquilo. E aí ele estava mordendo aquele osso e eu acho que ele engoliu o osso inteiro. E ele não ficou perto da gente, ele ficou lá quietinho, né? Aí eu olhei, achei estranho, ele estava muito longe da gente e muito quieto. Aí eu fui lá e aí eu vi que ele estava, né, sufocado. Aí nós pegamos o cachorro, saímos que nem louco pro veterinário, saí atropelando todos os sinais vermelhos, né? O desespero, e minha esposa tentando lá pinçar o objeto da garganta dele, né? Porque ele estava já
e aí ela conseguiu, acho que ela conseguiu empurrar e ele acabou engolindo também, né? Então aí ele voltou a respirar normal, ficou animadinho de novo, tal, né? E aí a gente viu que o perigo, né, disso, tá? Então a manobra consiste em posicionar-se atrás da vítima e colocar um dos pés entre os pés dela, né? Passar os braços por baixo dos braços da vítima, em volta da cintura, 5 dedos acima do umbigo, segurar o próprio punho com a outra mão e apertar o diafragma do acidentado para dentro e para cima, em forma de J, né? Você vai fazer um J assim, né? Um J no diafragma e fazer até que a vítima volte a falar e tossir. É exatamente essa manobra aqui, né? Então, ó, a mão aqui faz o J, né? Para cima, para você tentar aí, né? Para dentro e para cima, tá? Aí você faz a pessoa desengasgar. Se a pessoa estiver inconsciente, né, como a gente falou, ela tem que estar em decúbito dorsal, como está aqui, e fazer as 5 compressões torácicas, né, para cima e para dentro, tá? Então, fazer desse jeito aqui para você poder. Essa manobra aqui é essencial para a pessoa que está engasgada, né? Em grávidas e obesos, a manobra deve ser feita com as mãos na região do tórax. Se a vítima for criança menor de 1 ano, deve sentar e colocá-la inicialmente em decúbito dorsal sobre as pernas do socorrista, com a palma da mão golpear as costas 5 vezes e depois virá-la em decúbito ventral e proceder a 5 compressões torácicas, né? A manobra de Heinrich nessa idade é contraindicada, pois ela pode lesionar as vísceras abdominais. Então, os policiais, por exemplo, militares, sabem fazer muito isso e às vezes em bebê, né? Já houve casos da mãe ligar desesperada para a polícia militar e a polícia militar orientar essa manobra, né, por telefone, falar, olha, coloca ele, né, bate nas costas, vê se ele golpeia 5 vezes as costas, né? Claro, não pode ser muito forte, né, gente, que é uma criança, mas também não pode ser muito assim devagarzinho, tem que ser na medida para você poder fazer a criança desengasgar, né? E depois virar e fazer a compressão torácica, né? Sempre pensando que é um bebê, né, gente? Então não pode ter muita força, tá? Muita força não, certo? Se a vítima estiver inconsciente, ligar para a emergência médica e proceder à ressuscitação cardiopulmonar. Objetos estranhos também podem penetrar nos olhos, ouvidos e nariz. Corpos estranhos comuns que podem levar a acidentes são objetos e estilhaços de plásticos, metais e vidros, partículas de areia, terra, poeira, grãos de areia, aerosóis, gotas de produtos químicos, entre outros. Uma vez entrou no meu olho um estilhaço de metal, né? Eu trabalhava numa área siderúrgica e tinha umas farpinhas às vezes no ar e caiu, né, no meu olho. E aí teve que tirar com a pinça lá. Eu fui lá no pronto, tinha uma enfermaria, né? Eles pensaram, tiraram, né? Em todas as ocasiões é necessário manter a calma e tranquilizar as vítimas. Nos olhos, a primeira coisa é localizar visualmente o objeto e pedir que a vítima abra e feche os olhos repetidamente para que as lágrimas lavem os olhos e removam o corpo estranho. Eu tentei fazer isso, mas não saiu, né? Na sequência, lavar os olhos com soro fisiológico ou água por no mínimo 15 minutos. Para isso, o acidentado deve manter o rosto debaixo da água e abrir repetidamente o olho afetado. Qualquer líquido que atingir os olhos deve ser removido rapidamente com água corrente. Quando o corpo estranho encontrar-se aderido à córnea ou à conjuntivita, não deve ser retirado, né? Na córnea, não, no meu caso, não era, tá? Caso a lavagem não resolva o caso, cobrir o olho afetado com curativo oclusivo ou compressa, sem apertar e seguir imediatamente para um serviço especializado. Foi isso que eu fiz, né? Muitas vezes a vítima pode reclamar da presença de corpo estranho, mas o objeto não é encontrado. Nesse caso, o corpo estranho pode ter saído ou penetrado no olho, que pode causar uma lesão grave. Por isso é muito importante o encaminhamento ao médico. Nos ouvidos, né? Isso acontece muito com criança, né?
É muito comum a penetração acidental de insetos, sementes, cereais, entre outros, no ouvido. Comigo já aconteceu de inseto, gente. Entrou um mosquito no meu ouvido, né? Ele ficava lá, né? E aí era um tormento, né? Eu chorava, né? Mas coisas que acontecem quando a gente é criança. Professor, aconteceu tudo com o senhor também, né? Eu sou a experiência viva dos primeiros socorros. Não se deve usar pinça ou qualquer objeto para retirada do corpo estranho, pois os usos desse instrumento só pode ser feito por profissional habilitado. No caso de alojamento de insetos vivos, a manobra consiste em acender uma lanterna em ambiente escuro, próximo ao ouvido, ao que atrairá o inseto para fora. Foi o que aconteceu comigo também. Encaminhar a vítima para o socorro especializado, mesmo que já esteja assintomática, né? E no nariz? No caso de corpo estranho dentro das narinas, a conduta é comprimir a narina não afetada com o dedo e pedir para que a vítima assoe o nariz pela narina obstruída. Se não sair com facilidade, procurar o auxílio médico imediatamente. Não permitir que a vítima assoe o nariz com violência e mantê-la calma para que não inale o corpo estranho. E nessa hora, utilizar a respiração bucal, né? Respirar pela boca, tá? Capítulo 6, né? Intoxicação, envenenamento, substâncias químicas, produtos de limpeza, agrotóxicos, medicamentos e animais peçonhentos. Os efeitos da intoxicação e do envenenamento dependem da natureza de sua substância, concentração e sensibilidade. Então, são mais graves, né? Vamos dizer assim. Alguns sinais e sintomas que levam à suspeita de intoxicação e envenenamento são depressão da função respiratória, dispneia, apneia, cianose, respiração lenta, né? Arroxeamento, cianose, lenta e profunda, alterações pupilares, visão turva, salivação excessiva, sudorose excessiva, alteração do nível de consciência, alucinações, delírios, né? Cefaleia, distúrbios de equilíbrio, hálito com odor estranho, cor estranha nos lábios e boca, dor e queimação na boca, garganta e estômago, vômitos, diarreia, dor abdominal, queimaduras, ausência de urina, urina com coloração anormal, convulsões, distúrbios hemorrágicos, hematebese, hemelena, hematúria, hipotermia, hipertermia, paralisia, estado de choque iminente, hipotensão, hipertensão, entre outros, né? É uma série de coisas que pode acontecer com envenenamento. Por quê? Depende muito da substância, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de picada de cobra, de agrotóxico, substâncias químicas. Então, pode dar aí vários efeitos, né? Inalação. A inalação pode ser por partículas sólidas, poeira, fumaça, névoa, vapores, gases, entre outros. Nesse caso, deve-se isolar a área e identificar o tipo de agente que causou o local. O socorrista não deve realizar a respiração boca a boca também quando existe a possibilidade de se intoxicar também, né? Então, muitas vezes, né, é curioso assim, né? Por exemplo, a inalação, a pessoa vai lavar um banheiro, né? Eu adoro cândida, né? Você joga a cândida, daqui a pouco você tá até, né? Porque você inalou, né? Solta o vapor ali, então faz mal, né? Então agora eu já sou mais, jogo um pouquinho de cândida, jogo água, né? Porque antigamente eu botava o ambiente lá quase para morrer, né? Matava todo mundo, inclusive eu. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Tem até um vídeo que eu vi no TikTok ou Kawaii, sei lá, desses vídeos curtos, o cara jogando cândida lá e depois passando mal, né? É a tal da inalação, né? Cuidados com a segurança do socorrista para que esse também não entre em contato com produto intoxicante, porque, gente, o socorrista ele não pode ser vítima, né? Então, ele tem que ter cuidado também. Remover a vítima para local arejado, afrouxar as vestes caso estejam contaminadas, removê-las se tiver produto químico, né? Afrouxar as roupas para permitir que a vítima respire melhor, evitar aglomeração de pessoas ao redor da vítima, manter a vítima calma em repouso e observação, monitorar os sinais vitais e nível de consciência, proceder à ressuscitação cardiopulmonar se necessário, encaminhar a vítima imediatamente a um serviço hospitalar. Contato com a pele.
Geralmente, né, os acidentes ocorrem com ácidos e álcalis. A pele ou mucosa afetadas deve ser lavada com água corrente, né? Então, sempre que tiver água corrente ali, é importante. Retirados os resíduos do produto sem tentativa de neutralizá-lo quimicamente, né? Não se deve fazer isso. Remover também roupas que podem conter o produto que levou ao acidente. Cuidados gerais nesse caso. Cuidado com a saúde do socorrista sempre, né? Lavar abundantemente o local com água corrente, remover as roupas da vítima caso estejam contaminadas, encaminhar a vítima para um banho de aspersão completo, incluindo o couro cabeludo, monitorar sinais e nível de consciência, manter a vítima calma em repouso e encaminhar para o serviço hospitalar imediatamente. Tem gente que inventa umas coisas, joga maisena, joga leitinho, sabe? Umas doideiras, gente. Não pode, é água corrente, né? Certo? Contato com os olhos. Lavar o olho atingido com água corrente durante 15 minutos, é importante você anotar isso. Cobrir os olhos com pano úmido ou gases sem fazer pressão, não é para apertar. Manter a vítima calma e repouso e encaminhar a vítima para o serviço hospitalar, né? Ingestão. Os acidentes mais comuns são alimentos estragados e contaminados, produtos de limpeza, medicamento, plantas venenosas, bebidas alcoólicas, inseticidas, ácidos e álcalis. Os sintomas são os mais diversos, né? Espirro, tosse, sufocação, queimação, vômito, diarreia, salivação excessiva, dor abdominal, edema de mucosa, obstrução das vias aéreas. Deve-se confirmar a ingestão da substância, bem como identificá-la. Para tratar, precisa identificar qual é a substância. A vítima deve ser transportada imediatamente ao serviço hospitalar e, se possível, deve levar uma amostra da planta tóxica ingerida para que seja sua identificação realizada, né, e o melhor tratamento. A observação da vítima é fundamental, pois alguns sintomas podem ser tardios. Exemplos de plantas, substâncias venenosas: a maconha, né, caroço de cereja, olha só, caroço de pêssego, caroço de damasco, trepadeira venenosa, erva de passarinho, brotos de batata, diefenbácea, comigo ninguém pode, essa planta, né? Loureiro, lírio do vale, coração de Maria, cogumelos, entre outros. Cogumelos, tem os cogumelos comestíveis e tem os cogumelos que não são comestíveis, né? Cuidados gerais a seguir em tais situações. Cuidado com a segurança do todo socorrista, né, para que ele não se contamine, não deixar a vítima sozinha, não provocar vômito. Muita gente fala, tem que provocar o vômito. Ó, tá vendo? Então, tem que ter cuidado, né? Não, vamos tentar fazer com que ele vomite. Não provocar o vômito. Lavar a boca com água corrente, não oferecer líquidos e alimentos, né? É aí que a banca te pega, porque todo mundo fala assim, não, toma leite, toma não sei o quê, né? Não oferecer líquidos e alimentos, transportar a vítima em posição lateral de segurança para evitar aspiração de vômito, né? Se a pessoa vomitar, ok, você não vai provocar o vômito. Afrouxar as roupas da vítima para que essa respire melhor, evitar aglomeração de pessoas ao redor, manter a calma e em repouso, monitorar sinais vitais de consciência e encaminhar a vítima ao serviço hospitalar imediatamente, tá? Então, isso é importante aí, né? E aqui estamos falando de ingestão, tá? Então, muito cuidado, porque a banca vai te pegar aqui, ó. Tal, deve fazer o quê? Oferecer líquido, leite, né? Provocar o vômito, né? Muita gente acha isso, né? E aí acaba errando a questão, certo? Dados importantes, né? O nome e a embalagem do produto, a quantidade ingerida, o tempo de gestão até o atendimento hospitalar. Porque lá, aí se faz os procedimentos, né? Até uma lavagem estomacal às vezes. Acidente com aranhas. Cuidado gerais nessas ocorrências. Lavar o local da picada com água e sabão, tá? Usar compressas mornas para ajudar o alívio da dor. Não colocar qualquer tipo de substância no local da picada. Monitorar sinais vitais e nível de consciência e encaminhar a vítima para o serviço hospitalar imediatamente. E, se possível, levar o animal
para identificação, né? Hospital Albert Einstein tem aí um trabalho aí com essa questão das aranhas, tá? Então, cuidado, né? Ó, lavar local, usar compressa morna e não colocar qualquer tipo de substância. Tem gente que fala, vou passar não sei o que, vou passar um soro, vou passar... Não, tá? Acidente com lagarta e lonomia, né? Então, cuidados gerais nessas situações. Lavar imediatamente a água com água e sabão, não colocar qualquer tipo de substância no local da picada, usar compressas, né? Com gelo, água gelada, olha aqui, agora é com água gelada, não mais com água morna, né? A gente tem que ter esse cuidado aí, né? Da lonomia, tá? Então, cuidado, desculpa, né? Lonomia é a taturana, a famosa taturana, né? Também conhecida, até consultando aqui, também conhecida como tromba de elefante, marandová, embira, ambira, lagarta de fogo, bicho cachorrinho, bicho que queima, bicho cabeludo, mandruvá, mondrová, né? Então, é conhecido. Por que eu estou falando isso? Porque cada lugar do país, né, como a gente fala aqui com Roraima, Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, como a gente fala com o Brasil inteiro aqui, cada lugar tem um nome, né? Então por isso eu fui pegar os nomes todos aí o que a gente chama, aqui a gente chama de lagarta de fogo, né? Eu conheço mais como lagarta de fogo, tá? Normalmente, né? Os outros nomes aqui eu não conheço, não. Né? Taturana também, a gente chama muito de taturana. Né? Monitorar sinais vitais, nível de consciência, manter a vítima calma e repouso e encaminhar para o serviço hospitalar. Basicamente as mesmas coisas aqui, o que muda, né? Aqui lagarta, né? Falei lagarto, será? Lagarta, né? Acho que eu falei lagarto. É lagarta, tá? Taturana, né? Então aqui é com gelo, água gelada, né? Diferente da aranha que é com água morna, tá? Então faça essa diferença aí. E se possível levar o animal para o hospital Albert Einstein. Acidente com escorpião, né? Muito comum. Lavar o local da picada com água e sabão, usar a compressa morna, mesma coisa da aranha, manter a vítima calma em repouso, encaminhar para o serviço hospitalar e, se possível, levar o animal, né? Claro, sempre se possível. Acidentes com serpentes, né? E aí, lavar o local da picada com água e sabão, manter a vítima hidratada, né? Então, nesse caso aqui, a água é importante, manter a vítima calma em repouso, não amarrar ou faça torniquetes ou garrotes no local da picada, não faça isso, não passar qualquer tipo de substância também, não cortar ou furar o local para fazer a sangria, né? Então a gente pensa isso também não. Monitorar os sinais vitais, observar os sinais de hemorragia e encaminhar para o serviço, né, hospitalar imediatamente. E, se possível, levar para o animal para ser identificado, né? E tem o Butantan também que, né, faz aí um trabalho, e existam aqui o Hospital Albert Einstein, né? Choque elétrico, tá? Então nós vamos parar aqui no choque elétrico e depois nós continuaremos essa aula e, claro, depois vocês terão aí um simuladão dos primeiros socorros para vocês, tá bom? Então paramos aqui no capítulo 7 do choque elétrico, tá bom? Grande abraço, até a próxima.